Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com João Paulo Cunha. O João, no final do último bloco, a gente estava falando sobre aquela experiência que você viveu no Jornal Estado de Minas, na época da sua demissão. E eu soube, fiquei muito assim, emocionado até de saber, que os seus colegas jornalistas da redação do Jornal Estado de Minas, quando souberam do episódio e da sua decisão de pedir a demissão, eles fizeram uma bela homenagem para você. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa homenagem, como ela aconteceu e como que você reagiu a ela e o que ela significou para você naquele momento em especial. Eu acho assim, o que mais marca na carreira, na nossa trajetória profissional, é a amizade, né? Então, Sim. qualquer que seja o contexto que a gente trabalha, a gente tem muito orgulho do trabalho profissional, mas o que a gente carrega para a vida toda é o fato de a gente ter tentado ser uma boa pessoa e isso ter sido reconhecido pelas pessoas. O afeto é uma coisa que atravessa e a gente leva para sempre. No dia que eu pedi demissão, assim que eu cheguei à redação, eu comecei a conversar com alguns colegas, né, para me despedir. Eles pediram que eu explicasse, eu expliquei, e de uma forma assim, muito espontânea, as pessoas levantaram e me aplaudiram durante muito tempo. Fiquei muito emocionado também, né, porque primeiro passa na cabeça assim, eu entreguei boa parte da minha juventude aqui, uma parte da maturidade, estou saindo, olhando para frente, não tive de um tipo de apego com relação a cargo e a posição que eu tinha no jornal, muito seguro que toda a decisão estava tomando. Mas fiquei emocionado, né, com essa reação. E no dia seguinte, a redação em peso, grande parte dela, foi trabalhar usando calça jeans e camiseta branca e tênis, que é mais ou menos o meu uniforme, sabe? Durante pelo menos os últimos 20 anos. É a sua marca registrada em termos de vestuário, né? A sua marca registrada. Tipo eu, por falta de vaidade e também para trabalhar de forma mais confortável e para me sentir também mais próximo de todo mundo, eu sempre investi assim, pelo menos nos últimos 20 anos. Então, isso acabou virando uma marca sem que eu percebesse. Isso para mim era uma coisa natural. E no dia seguinte, as pessoas foram, né, com essa mesma roupa e tal, fizeram fotos e mandaram. Então, foi um sentimento bacana, porque as pessoas se identificaram, quiseram mostrar de uma maneira afetiva, né, que estavam sentidos com a minha saída e que, de alguma maneira, foi o que me pareceu mais significativo e mais simbólico, eles iam tentar continuar a fazer um jornalismo que eu acreditava com as limitações que eles iam enfrentar e que todo jornalista enfrenta. Então, foi uma coisa que demonstrou afeto, mas mostrou também uma certa dignidade profissional, uma vontade de continuar e resistir de fazer um trabalho de qualidade. Esse exemplo, para mim, é que foi o mais legal. Maravilha, maravilha. Meu querido, você hoje é o presidente do BDMG Cultural, mas você ainda continua tendo as suas atividades jornalísticas, inclusive escrevendo para um jornal que é o Brasil de Fato. Queria que você falasse um pouco como é esse jornal, como é que é a proposta dele e qual que é a sua atuação, como tem sido a sua atuação nesse jornal, Brasil de Fato. Assim que eu saí do jornal, o Brasil de Fato me convidou a escrever para o jornal uma coluna semanal, né, e desde então eu tenho publicado. O Brasil de Fato é um jornal que foi criado há 15 anos em São Paulo e é um jornal que tinha como perspectiva trazer uma visão popular do mundo. É um jornal que, usando uma terminologia mais convencional, seria um jornal de esquerda, um jornal que é financiado por forças sociais, por sindicatos, por movimentos. Ele tem o seu financiamento também feito de maneira coletiva por esses agrupamentos sociais que acreditam numa sociedade diferente, que acreditam numa proposta política mais libertária e acharam que, num determinado momento, era importante você fazer também a guerrilha da informação. Sim. Não adianta só falar que a grande imprensa tem interesses, são interesses muito unitários, tem uma mensagem muito única, e você não entra em campo para combater essa verdade. Sim. A ideia do Jornal Brasil de Fato é um pouco essa, trazer uma visão popular do Brasil. E ao trazer essa visão popular, trazer notícias que não vão estar presentes na grande imprensa ou angulações que são diferentes daquelas tradicionais que a gente vê na imprensa hegemônica. Então, um jornal que surgiu em São Paulo nessa época, ele foi crescendo, foi conseguindo, né, com muitas dificuldades. A dificuldade da imprensa, ela é geral hoje no mundo. Sim. Não seria diferente também no jornal mais alternativo, um jornal de esquerda, com muita dificuldade, consegue se manter até então. E há mais ou menos 2 anos, eles perceberam a possibilidade que o Brasil, de fato, ganhasse outras praças também, ganhasse também os estados. E foi criado o Brasil, de fato, no Rio de Janeiro, em São Paulo, além do Nacional, tem o de São Paulo, e em Belo Horizonte. Foi criado o Jornal Brasil de Fato, tem uma edição semanal, que é com distribuição gratuita, e ele funciona mais ou menos da mesma maneira. É um jornal que é financiado basicamente pelos sindicatos, né,
pelas organizações populares, pelas organizações sociais, que se cotizam, publicam anúncio no jornal, acreditando que estão levando mensagens importantes ao seu público de interesse de eleição. E com isso permite ao jornal, com muita dificuldade, levar essa visão popular de Brasil e agora especificamente a visão popular de Minas Gerais. Eu escrevo uma coluna semanal no Brasil de Fato de Belo Horizonte, que circula aqui em Belo Horizonte e algumas cidades do interior, e faço uma coluna no site do Brasil de Fato Nacional também, que entra no ar geralmente na sexta-feira. Né? É uma possibilidade que a gente tem de manter também afiado, né, uma forma de levar essa preocupação, essa análise, essa reflexão sobre a questão política, sobre a questão social, que o jornalismo, eu acho, tem a obrigação de fazer. Sem dúvida. E ainda nessa questão do jornalismo, você também, agora recentemente, né, foi eleita a nova diretoria da Casa do Jornalista. E você é um dos diretores, não é, presentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Casa do Jornalista, o propósito dela e a sua atuação como diretor lá na Casa do Jornalista. A Casa do Jornalista já existe há muito tempo, ele estava mais ou menos em banho-maria, mais ou menos desativado. O sindicato tem por natureza, por característica, trabalhar questões corporativas, questões relativas ao meio profissional, a jornadas, salários, né, a questão que diz muito mais respeito à profissão do jornalista. A Casa do Jornalista seria uma organização que funciona ligada ao sindicato, que teria uma abrangência maior para trabalhar outras questões com as quais o sindicato pode ter algum grau de parceria, algum grau de proximidade. Seja ela na área cultural, seja na área do pensamento, seja na área da intervenção social, seria como uma ONG dos próprios jornalistas funcionando, vinculada ao sindicato de jornalistas, mas com uma capacidade, com uma abrangência maior para trabalhar em outras áreas que não apenas os dos interesses corporativos. Né? Então foi montada uma nova diretoria da Casa do Jornalista. Eu acho que pega um momento onde o jornalista está muito preocupado com a sua situação profissional, está muito preocupado com o meio profissional onde ele vive e está buscando cada vez mais participar, né, da vida social. E ao reativar a Casa do Jornalista, a gente vê mais uma vez, né, uma participação importante dos jornalistas na vida social aqui de Minas Gerais. Uma integração maior entre eles, né? Não só entre jornalistas, mas com as outras categorias profissionais. Sim. Vários dos sindicatos que a gente tem hoje atuantes aqui em Minas Gerais nasceram dentro da Casa do Jornalista. Né? Foi um espaço durante muito tempo que era um espaço forte, um espaço de resistência que ajudou que vários debates, várias discussões importantes durante o período de ditadura acontecessem, porque era um espaço relativamente preservado em função do valor que a categoria profissional tinha, né, nesse embate social que era dado. Então essa reativação mostra que os jornalistas estão preocupados não apenas com a sua categoria profissional, mas estão preocupados em dar a sua contribuição também num momento que é um momento difícil e importante do Brasil. E nessa nova direção, qual que seria o seu papel como diretor nessa casa? Eu vou ser diretor cultural da Casa do Jornalista. Sim. A minha função é ouvir da categoria, ouvir nas forças sociais, pensar algumas atividades, algumas ações culturais que possam fazer com que o sindicato tenha uma participação mais importante, mais significativa na sociedade. Ótimo. Além dessas atividades todas jornalísticas, você também atua como palestrante, né? Inclusive, eu estava pesquisando um pouco sobre a sua atividade e percebi que recentemente você fez uma palestra, e eu achei o título até muito interessante, né? Quem vai noticiar o fim do mundo, né? Discussão sobre o futuro da imprensa. Aí eu te pergunto, para você, qual é o futuro da imprensa? Na verdade, não sei se seria uma atividade de palestrante, né? Como a minha presença em alguns setores faz com que eu seja conhecido, as pessoas querem dialogar, querem conversar, eu acho isso importante e sempre que me convidam eu aceito, até porque eu acho que eu tenho muito a aprender também, né, nesses diálogos. E, especificamente, essa conversa foi com o Centro de Estudos Republicanos, lá da UFMG, e esse Centro de Estudos Republicanos tem uma preocupação muito grande em colocar a questão da mídia, a questão da imprensa, no foco do interesse da academia. Até então, a universidade, de uma certa maneira, olhava com desconfiança, achava que a imprensa era um pouco superficial. E a imprensa também olhava a academia também meio de lado, achando que eles estavam falando uma linguagem que ninguém entendia. Ninguém namorava ninguém. Ninguém namorava ninguém. Um se achando sofisticado demais, o outro achando que faltava capacidade de comunicação. E eu acho que a gente tem que unir essas forças. São duas instituições Sim. que têm essa preocupação em melhorar o mundo, têm essa preocupação em compreender, levar uma verdade para que as pessoas possam debater, então a gente tem que chegar no meio termo. Então essa conversa que eu tive lá com o Centro de Estudos Republicanos foi um pouco isso, né? Tentar fazer um diagnóstico do que é esse momento que a gente está vivendo na imprensa no Brasil e no mundo, que é um momento de várias crises.
nós temos uma crise do negócio, né? Uma crise do negócio imprensa, né? Os meios digitais, a internet, fez com que a forma de se veicular e de se vender notícia hoje não se mostre tão lucrativa feito foi algum tempo atrás. E o resultado disso foi mandar as pessoas embora, simplificar as edições, trabalhar com menos investimento, o que impactou muito na qualidade do jornalismo. Além dessa crise do negócio, nós temos uma crise de linguagem muito grande. O jornalismo parece que perdeu essa vocação de trabalhar uma linguagem que seja, ao mesmo tempo, profunda, mas que seja comunicativa, que tenha nutrição no campo das várias ciências humanas, da ciência política, da sociologia e da história, e ficou muito superficial para competir com um meio que não é um meio que vai, de forma nenhuma, levar conhecimento para as pessoas, que é apenas um meio, que é o meio da internet. Então, há uma crise de linguagem também. Então, uma crise de negócio, uma crise de linguagem e uma certa crise de identidade do próprio jornalismo. Que papel cabe a ele numa sociedade complexa feita a nossa? Já que ele perdeu essa relevância que ele tinha algum tempo atrás, de ser o centro da opinião pública, a opinião pública se dava um pouco mediada pelos meios de comunicação, hoje esses meios estão tendo que buscar um novo espaço, buscar uma nova localização. Só que, bombardeados por um negócio que está com dificuldade financeira e uma linguagem que não chega até as pessoas, essa crise se avolumou, se tornou ainda mais complexa. Então, é um cenário que é difícil para os profissionais, é difícil para a própria cidadania, porque era um espaço onde fluía essa discussão e que hoje está um pouco interditado. Ok, então o futuro tem que ser construído ainda, né? Tem que ser construído. É um desafio para todos nós. É um desafio sempre. Nós vamos interromper mais uma vez, porque nós vamos fazer um breve intervalo, mas vocês estão vendo como a conversa aqui está quente com esse rapaz, né? Então não saiam daí, logo logo a gente volta com João Paulo Cunha.